Hoje a gente vai falar sobre o Word, recursos de formatação. O Microsoft Word é aquela ferramenta que a gente já tem um conhecimento prévio, já apresentei para vocês, contemplando já aquela questão do pacote Office. Gente, na aula de hoje a gente vai focar sobre a edição de textos e como isso vai ser essencial para que vocês possam utilizar justamente naquelas questões que eu pontuei dos documentos empresariais, ou seja, na sua redação empresarial. Uma coisa que vocês vão perceber bastante é que eu fiz questão de preconizar alguns textos bem voltados para a chave e a orientação de como a gente vai poder estar executando juntos. Justamente por isso, eu vou pedir para vocês, quem não ligou o computador ainda, ligar e já abrir uma aba do Word, para que vocês possam estar realmente utilizando e fazendo a prática junto com a teórica. Vamos lá. Como vocês já sabem, o Word ele é fundamental para a criação e edição de documentos. Existe mais de 1,2 bilhão de usuários do Microsoft Word no mundo. E as versões mais recentes são o Microsoft 365, que é aquele que eu expliquei vinculado ao sistema operacional, e as versões perpétuas, bem como um exemplo de versão perpétua já seria o Word, a versão atualizada de 2021. Para a gente estar interagindo e já dando continuidade à aula, é interessante que vocês já tenham uma certa acuidade e destreza com a interface do Word. Por quê? Às vezes vocês vão se ver em situações que vocês precisam agir com maior agilidade. E nem sempre aquilo que a gente tem ali a nosso dispor no momento já está engatilhado. É por isso que eu sempre digo que a prática vai levar vocês a um novo nível de conhecimento. Vocês vão estar com tudo muito mais orientado para conseguir agir de maneira mais célere e tomar atitudes mais rápidas e precisas dentro dessa questão da ferramenta de Word, desse programa, o Word, Microsoft Word. Uma das coisas que eu já mostrei para vocês foi a faixa de opções, onde vocês podem estar utilizando, a barra de acesso rápido, que é justamente os que ficam, deixa eu abrir aqui para vocês, um documento Word, só para vocês entenderem, aqui dessa atividade. A barra de acesso rápido, que vocês podem estar utilizando, inclusive, até escondendo, ocultando, caso fique melhor a visualização. Aliás, não é nem para caso fique melhor a visualização, é caso vocês não queiram ver. Aí vocês vêm aqui e abrem novamente. E a área de documento, que é a área onde documento e texto é inserido e editado, ou seja, justamente aqui. Então, aqui eu já estou determinando só, também dando uma passada de olho novamente, como a interface ela é intuitiva, para que você possa estar olhando e observando de maneira natural e já se identificando, já tendo um encadeamento de ideias bem tranquilo, para que você possa estar utilizando no seu dia a dia. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu estou editando o texto, primeiro, é pegar todo o texto que eu tenho já preparado de maneira bem crua, jogo ele para o Word e aí no último passo eu faço essas alterações de edição de texto. A não ser que seja algo muito específico, como por exemplo, a questão aqui do título, subtítulo, negrito, porque às vezes você precisa visualizar rápido. Então essas marcações são basicamente indicadores para você visualizar e dali seguir com a ideia que você já estava. O que mais, professor? A questão da formatação de fonte. Eu lembro que teve uma turma que eu estava explicando sobre a importância de ter uma fonte bem legível, bem clara e sem as serifas. Aí eu sempre pergunto nas turmas, foi nessa turma que eu falei isso ou não? Não, foi na turma de PowerPoint, que vocês estão bem no início ainda. Alguém sabe de responder o que é uma serifa? Não, né? A serifa nada mais é... Pois é, a serifa nada mais é do que aqueles arredondamentos, aqueles floreios que ficam na letra sempre na terminação. Vocês vão observar isso em letras góticas. Por quê? Quando você vem para uma letra que tem uma consistência visual mais tranquila, formatação de fonte, personalização do seu texto, você consegue visualizar de maneira mais rápida. Agora, se eu pegar aqui, eu vou para o Word, que fica melhor. Vou aumentar aqui. Vou colocar aqui, ó. 36, tá ótimo. Tá, Times New Roman. Ele tem pouca serifa. Mas se eu colocasse aqui um Old English, ó para isso.
já fica, até a Thaís deu uma cara tipo, que negócio é esse? Então, já fica um pouquinho mais confuso. As pessoas que sentam ao fundo não conseguem bater o olho. Isso, exatamente, eu também sou do rock. Você consegue ver que ele floreou bastante a letra. É isso que os arredondamentos que a gente vai chamar de serifo. É bom. Parece aqueles sinais musicais. Isso, as notas, os acordes. É bom evitar para justamente não ficar assim, principalmente quando é um texto que você quer que seja legível. Aqui a gente está indo mais para a escrita mais estilosa. Geralmente que a gente usa em tatuagem, grafite, logo de banda de rock, essas coisas. O que mais, professor? Bora lá. Time Roman. Então o que foi que eu coloquei aqui, que eu achei importante a gente estar preconizando? A questão do tipo de fonte, ou seja, escolha a fonte ideal, Arial, Calibre, Times New Roman. O tamanho da fonte, para que seja possível alcançar a legibilidade, as pessoas no fundo consigam entender e consigam criar justamente esse parâmetro entre a leitura e o que você está sendo dito aqui na frente. Bem como a consistência visual, ou seja, use no máximo 2 a 3 fontes diferentes em um único documento, para não ficar aquela coisa confusa, com vários tipos de fontes num documento só, parecendo que foi uma criança que fez, que pegou, começou a editar, colocou tudo junto e ficou confuso. Alguma dúvida até aqui? Ao uso do Word que vocês talvez tiveram na última aula ou já tiveram alguma parte? Eu parte? quero que você me mostre essa parte do layout aí, pra ver se eu fiz errado, porque eu não tava conseguindo não. Pronto, já vai entrar já como bônus nessa parte da aula, que é bom que eu te ajude. Eu quero ver se você no layout você percebeu você percebeu o mesmo que eu percebi quando estava fazendo a atividade. Não, quando tipo assim, a gente discutir sobre. Porque eu tive dificuldade, eu fiquei assim, eu falei, não. Ou o professor fez isso para que a gente identificasse, ou realmente eu estou com dificuldade de interpretação. Porque eu voltei para ler, porque eu fiquei nessa parte aí do layout. Justamente no layout. Tem uma frasezinha lá, no passo a passo, que deixou eu meio... Eu também fiquei confusa. Aí eu fiz assim e não sei se deu certo. Mas não ficou desse jeito que tava pedindo, não. A gente vai chegar lá. Foi se criando um clima tenso entre os brothers. Mas... Eu fico assim no trabalho, na correria. Meu trabalho é 7h30, chega no trabalho era 7h05 da manhã. Como esse negócio. Falei, meu Deus, eu tenho que fazer, senão o chefe chegar. E aí, papapá, e ele com as dúvidas. Eu falei, meu Deus, vai ficar assim. Mas essa parte do layout aí que eu tive dificuldade mesmo. Uhum. Pois então, os estilos de fonte. Aí eu destaquei aqui aquilo que a gente já preconizou na primeira aula, a questão do negrito, itálico, sublinhado. E justamente com aquelas definições que eu tinha já trazido, para que vocês consigam estar dando aquela revisada. Ou seja, a questão do negrito, para a palavra-chave importante, título, subtítulo. A questão do itálico, título de obra, palavra estrangeira. A questão do sublinhado, para evitar confusão ou até mesmo a falta de distinção em textos digitais. Eu tô rindo porque você falou, eu fiquei com isso na cabeça, que você tinha que terminar o trabalho antes do seu chefe chegar. E eu lembrei que tá gravando, eu já ia chegar aqui na câmera, gente, por questões legais, eu vou ter que encerrar por aqui. Mas como já passou um tempo, já fluiu, então deixa. Alguém ficou com dúvida? Ninguém percebeu, foi tipo tirar um adesivo de curativo, já foi já. Alguém ficou com dúvida em relação a esses conceitos e a utilização dessas ferramentas? Não. Não. Você ainda tá de boinha. Tá de boinha, né? Pronto. O realce e cor da fonte. Em relação à vida ao texto, ou seja, a tudo aquilo que você usa para realçar. Usar o marca-texto para destacar trecho importante. A cor da fonte para criar uma hierarquia visual e atrair atenção. Usar cores de forma estratégica para não sobrecarregar o documento. Exemplo, cores diferentes para título, subtítulo, corpo de texto. As atividades que eu passo para você, nenhuma tem. Mas, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para cá, se tem algum aqui que eu posso estar utilizando. Aqui eu já estou. Se aqui, por exemplo, se eu quiser destacar algo especial, isso aqui foi uma atividade de Excel que eu passei. Já passei entregue na quinta-feira. Aqui você pode perceber que eu usei bastante isso, mas não gosto de usar tanto a questão de letra de fonte. Mas se eu fosse destacar, eu colocaria, por exemplo, aqui no corpo de texto alguma coisa importante. Por exemplo, aqui quando chega na parte 2.
para colocar de vermelho. E aqui na parte 1 colocar de azul. Perceba que eu estou criando uma ideia quando eu coloco. Assim, eu já estou distinguindo melhor parte 1, parte 2. Se fosse trechos importantes que eu quisesse destacar. Por exemplo, material necessário. Eu venho aqui, vou com marca-texto, grifo tudo. Então tudo isso vão ser ferramentas que vocês podem estar utilizando para otimizar a ideia de vocês. Justamente está otimizando o encadeamento de ideia de vocês. No ensino médio mesmo, eu era muito de grifar só necessário, mas eu tinha colegas que quando falava grifa só necessário, a pessoa praticamente abria o marca-texto e derramava assim em cima, é tudo importante. E aí marcava tudo com marca-texto. Eu tive colegas que eram bem assim, eu não, eu sempre gostei sempre de deixar bem organizado, para só pegar a palavra-chave e aí fazer o link de encadeamento de ideias. Uma das outras questões bem essenciais que a gente já viu e que é bom a gente estar destacando novamente é a questão de parágrafo, marcador e numeração. Todos se lembram que marcador vai de lista não ordenada com listas com diversos estilos e a numeração vão ser justamente listas ordenadas com algarismo, letra, número romano. Quem consegue aqui me apontar aonde é que está essa parte? Se eu quisesse destacar, se eu quisesse mudar aqui, por exemplo, onde é que é? A questão de marcador e a questão da numeração. Quisesse distinguir através de um desses dois indicadores. O silêncio. Esse silêncio me mata. Esse silêncio me corrói por dentro. Aí no texto 1, Isso. está pontuado 1 e 2, você quer que marque como se fosse assim, como se tivesse marcado texto a parte mais importante. Não, agora eu já estou na parte de parágrafo. Por quê? Aqui já está com marcadores. Mas Sim. eu quero enumeração, seja algoritmo romano e etc. Onde é que eu iria, Thaís? Algarismo romano? Isso, tem também essa opção. Porque quando você vai para a parte das numerações, lá ele consegue colocar de várias formas. Então seria aí onde está 1, 2? E seria justamente ali. Sempre que vocês acharem que não estão conseguindo encontrar algo, estão Porque com ali dúvida, tá parte 1, aí ali é o 1 da primeira parte, Não. e o 2 da primeira parte, não é isso? calma, seu raciocínio está certo. Só falta você se encontrar aqui. Ó. Por quê? Quando eu vou querer separar, não é nem na área de transferência nem na fonte, é aqui em parágrafo. Perceba que já está marcado na Sim. parte na biblioteca de marcadores. Aqui se eu mudar aqui, deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem. Vai mudar os pontinhos. Isso é justamente esses pontinhos que eu quero que você entenda, que são os marcadores. Os marcadores. Listas não ordenadas. Agora tá... Ai, meu Deus, calma aí. Agora tá certo. Se eu venho aqui e mudo, ele vai alterar junto, tá vendo? Entendi. Aí você seleciona a frase que vai mudando separadamente, né? Na verdade, como aqui ele já entendeu que é uma lista não ordenada, quando eu pego aqui, clico aqui, ele já altera tudo de uma vez só. E na nossa atividade pediu, né, para fazer as pontuações diferentes. Isso. Além de marcar, modificar. Modificar. Isso. Além disso, se eu quiser colocar aqui, ó, o que eu falei pra você, em número, em letra, em algoritmo romano. Quando eu falei algoritmo romano, é isso aqui. Tá vendo, Thaís? Aqui, ele já colocou em romano automaticamente. Dessa forma fica melhor pra vocês se organizarem. Não, Deus me livre que eu vou ficar assim, ó. Aquele um pauzinho mais deu. É complicado. Já passou isso aí, essa parte aí. Isso me lembra na... Jesus. Em nome de Jesus, me lembra as minhas aulas de história no ensino médio. Geralmente, quando... XX, pauzinho. Não, XX. terrível. Quando tinha uma apresentação, o professor pedia pra ler alto. Aí eu, pra não fazer isso, eu fazia pior, eu chutava. Aí quando chegava no livro, então... após, né, a Batalha de Waterloo, Napoleão, no século 32, perdeu, aí já tinha feito já. O tiro já tinha saído pela culatra. Mas pelo menos eu não passei a vergonha de ler o pauzinho. Eu tentei chutar o número errado, feio, rude. O ideal mesmo é que você, aos poucos, quando você for realmente assimilando, lendo, você acaba pegando, Thaís. Quando a leitura, ela acaba fluindo dessa forma. Nosso cérebro ele tem essa questão da adaptabilidade. Mas o cérebro das pessoas mais velhas não tem essa adaptabilidade.
pessoas mais velhas tá cansada. Graças a Deus, ninguém aqui é velho nessa Eu sala. sou a mais velha daqui. Você tem 20 e... Ah, 20 já foi. Pelo amor de Deus, gente. 20 já tem tantos anos. Todas novas. Tá quantos anos? Eu tenho 32. Acho mais velha daqui o que? Ela também tem 32. Eu tenho Eu tô 31. Todo mundo nos 30. É ela. Você vai dizer que tem quanto? Você, minha flor. Você tem quanto? Eu tô 31. 46? 16. Ah, Oxe, ela tá novinha. Ela é um Ô, saudade. Ai, tá na flor da idade, ó. Olha aí. Mas essa... É aproveitar essa idade aí pra estudar mesmo, filho. Quando chega nesses 30, Esse é o você já momento. tá com aquele pensamento, meu Deus, porque eu não fiz isso antes. Mas vocês estão todas na flor da idade pra mim, viu, gente? Estão todas com a pele esticada, coração jovem, estado de espírito florescente. Esse é o momento. Agora é verdade, o arrependimento vem assim, você já com uns 30. Me aguarde que você vai chegar lá. Vou chegar lá. Meninas, dando continuidade, uma coisa interessante pra gente ver ainda naquela parte de parágrafo, o recuo e alinhamento. Vocês percebem que eu tô indo bem em tudo aquilo que a gente já deu uma vista por cima, agora eu tô me aprofundando mais. Pincelando o que já passou. Isso, pincelando sempre o que já foi passado. A questão de recuo, o alinhamento, como colocar em justificado, ou seja, ajustando a distância do parágrafo em relação às margens e alinhando ou à esquerda ou à direita ou centralizando, e o alinhamento justificado para documentos formais e à esquerda para leitura online. Então bora lá, o que ele está preconizando aqui. Você pode ajustar o parágrafo em relação às margens. O que vocês entendem disso? Só para pegar bem do básico, só para a gente não se perder aqui. Deixa eu colocar em 20. Pronto. A margem está onde? Se você pudesse apontar aqui, onde é que está a margem? Margem... Não tá no meio, não, hein? Centralizado? Não. Tá mais pra direita? Vai estar mais pra direita. Está alinhado à esquerda, na verdade. É alinhado à esquerda. Isso, você alinha todo o seu texto à esquerda. Sempre que vocês estiverem na dúvida, o que eu geralmente faço? Eu abro sempre a caixa de diálogo. Porque com a caixa de diálogo eu consigo visualizar aqui de maneira geral tudo o que está acontecendo com o texto que eu grifei. Então aqui eu vou ver recuo, o espaçamento, o próprio alinhamento, a quebra de linha. É nessa parte aqui que vocês vão sempre estar configurando. Até vocês pegarem a questão do atalho rápido aqui. Porque aqui, observando, eu consigo ver se eu quero ele mais para a direita ou quero ele alinhado à esquerda. Se eu quero ele justificado. Justificado é sempre quando ele colocar sempre, esticar para as bordas ficarem alinhadas ao texto. Sempre bem esticado as bordas, entendeu? É nesse sentido. Deixar como se estivesse bem aberto, bora colocar assim. E o que mais eu não falei daqui? Aqui são as opções entre um texto e outro, ou distanciamento entre um texto e outro. E assim vocês vão poder seguir aqui, ó, do lado de alinhamento de parágrafo. Isso, a setinha subindo e descendo. Por aqui por dentro você também consegue, observe, espaçamento entre linhas. Aí vai ter 1,5 duplo, pelo menos, exatamente. Tudo isso vai ajudar vocês a ter essa visão geral. O que mais, professor? Aqui o que eu acabei de falar, as entrelinhas, ou seja, o espaço vertical entre as linhas de parágrafo e o espaçamento, o controle, para o controle de espaço vertical entre parágrafos, só para você não se perder. Vertical, assim, horizontal. Uma das coisas que agora eu lembrei, entre vertical e horizontal, é que todo mundo que estava gravando o show estava com o celular na vertical. Eu falei, gente, só se grava na horizontal. Porque aí depois eu lembrei que todo mundo geralmente grava para pôr no stories do Instagram. Isso. Mas eu ainda tenho a vertente de gravar na horizontal para poder ver a amplitude. Aí eu vi todo mundo assim e eu só o velho do Lincoln gravando na horizontal. Mas a filmagem ficou ótima para passar na TV. Mas você depois consegue virar? Consigo. Claro que é. Eu prefiro também, só que assim, depende da qualidade da câmera. Isso. Normalmente com as meninas usam muito meu celular pra tirar foto. Eu falo, boa, usou, mas bora esvaziar aí, minha filha. Eu tenho memória boa, mas não dá pra armazenar tudo, né?
Mas só a título de realmente estar fazendo vocês memorizarem. O story do Instagram é sempre na vertical e a TV é sempre na horizontal. Gente, uma coisa interessante que eu já coloquei para destacar aqui. Entre linhas de 1,15 ou 1,5 para documento acadêmico e profissional. Isso já está seguindo as normas da ABNT. Vocês vão perceber que quando eu entrar aqui, em normas da ABNT, ele vai ter lá toda a questão de alinhamento, toda a questão de centralização, marcadores, a parte de sumário. Para cada partezinha dessa, ele vai estar colocando para vocês uma maneira de estar ditando. Como o interesse do curso é que a gente aprenda a questão da redação empresarial, é interessante que vocês já sigam esses apontamentos que vão estar encabeçando, que vão estar direcionando vocês a redigir esses documentos empresariais de maneira mais precisa. 1,15 ou 1,5 para documentos acadêmicos na parte de entrelinha. Então, bora dar uma olhada aqui. Vamos colocar aqui que esse exercício já é para documento acadêmico. Deixa eu selecionar logo tudo. Apertei Ctrl T, para quem não viu, ele seleciona logo tudo. Venho aqui, espaçamento entre linhas, 1,5. Basicamente já ficaria assim. Até para o modo de leitura, ele fica até melhor para você conseguir visualizar e não se perder nas falas. Aqui fica ótimo, tá vendo? Perfeito. A gente não fica assombrados com o tamanho dessa atividade, não, que aqui é parte 1, parte 2, viu? Isso é atividade pra gente, é? Na verdade, essa aqui não é pra vocês ainda. Ai, Lincoln, você é muito danado, você deu atividade. Eu tava olhando, eu tô vendo. Não. Ele não deixa pro final, Eu não. sou poxa, ele já solta assim, ó. Você não fica assustada, não. Não, mas é. Já pensa que é uma coisa grande, mas não é. Só, tipo assim, ó. Aí você. É igual aquela que ele passou mesmo. Não, tá bom, não, tá. Mas na hora que tu vai fazer. Meu Deus Não. do céu. Meninas, Eu fiz aqui. sem mentir, essa atividade aqui é do módulo de Excel. Tá? Acho que tá uns 5 módulos à frente de vocês, mas é super tranquilo, porque eu vou ensinar tudo isso aqui. Nosso não, né? Não, isso aqui já é no módulo mais avançado. Isso não significa que o que ele vai passar pra gente seja tão grande quanto essa. Tenha Não, fé. pode ser essa que ele vai usar lá na frente. Ou isso também. Vamos voltar pro foco. Ó, Mas a gente tá focado, professor, nas atividades. nas atividades, né? É um ótimo argumento. É um ótimo argumento. Ó, outra coisa interessante, que eu não, inclusive agora eu nem lembro se já passei isso para vocês, a parte de sombreamento de bordas. Por quê? Eu destaquei esses 3 pontos justamente a nível de vocês estarem memorizando e criando, de certa forma, um script na mente de vocês. Sempre que eu vou redigir texto, o que eu faço primeiro? Eu organizo, deixo no molde que eu quero e depois eu vou pontuando aquelas questões de parágrafo, as questões de alinhamento, as questões de marcador, até para conseguir visualizar, já deixar de maneira mais harmônica, para na hora que eu fizer a entrega, já está tudo bem otimizado. Então, bora lá. Em primeiro ponto, coloquei ali a questão do sombreamento. Sempre que você quiser adicionar cor fundo a um parágrafo, a cor de fundo a um parágrafo para destaque, por exemplo, quando vocês forem utilizar os documentos mais importantes como ofício, ou então até estarem encarregados de estar editando ou fazendo comentários. Então, a questão do sombreamento de fundo é perfeito, porque você vai conseguir estar dando destaque e estar viabilizando a comunicação melhor. A pessoa vai bater o olho e falar, ele destacou aqui, deve ter sido por um motivo. Isso fica alinhado com a própria aba de comentários do Word, que você pode adicionar para poder estar realmente fazendo as edições pertinentes. A questão das bordas, ou seja, delimitando o parágrafo com linhas. A questão das bordas, inclusive, você pode estar mexendo por aqui na parte de régua. Toda vez que eu mexo aqui, ele já vai alinhando o meu parágrafo através dos marcadores. Para quem não viu, mexer na régua superior e também posso mexer também na régua vertical. Mas é claro que é sempre importante não poluir o documento. Só que o documento ele tem que estar sempre apresentável, conciso e com um propósito objetivo, para que você possa estar realmente transmitindo aquela ideia de maneira mais tranquila, de maneira mais direta, sem muito rodeio e sem muitos floreios. Algo realmente mais simples, direto ao ponto. A título de dica final,
E conclusão, já para a gente estar dando uma olhada já nos apontamentos da atividade, é interessante, é o que eu sempre utilizo, a revisão ortográfica e gramatical do seu documento. Alguns desses documentos que eu já destaquei aí, que eu já trouxe para vocês, vão perceber que quase não tem, porque eu utilizo, além disso, o ChatGPT ou o Gemini para poder estar me ajudando, que são as IAs. Então ela já pega já com toda a linguagem já corrigida. Mas sempre que vocês forem estar redigindo trabalhos acadêmicos, além de documentos empresariais, vocês colocarem a escrita de vocês, a prova, vocês vão ter que parar para fazer a correção ortográfica. Só que às vezes no meio da inspiração vocês já estão ali engatilhados, é igual escritor de livros. Vai. Quando vê, já passou 2, 3 parágrafos. Aí para evitar de vocês ficarem parando o tempo todo, vocês escrevem logo tudo. Chegou o final, aperta o F7, ele vai abrir. Só para vocês verem como é que é. Peguei aqui o F7, aí ele já detectou. Verificar ortografia e gramática. Aí já colocou idioma, português, Brasil. Uso e grafias numerais. Aí ele colocou número de participantes por grupo, 4. Aí ele vai perguntar para mim, você vai ignorar uma vez, ignorar a regra, passar para o próximo, alterar do jeito que ele está pedindo ou explicar. Bem como, quando eu venho aqui em opções, ele vai abrir outras correções. Por exemplo, alterar a maneira como o Word corrige e formata o texto. As opções de autocorreção. Ao corrigir a ortografia nos programas Microsoft Office, aí o que você vai querer? Ignorar palavras maiúsculas, ignorar palavras que contenham números. Dá para perceber que tem como você está editando, inclusive, a forma como ele entende, como ele está visualizando o seu documento em si. Ao corrigir a ortografia e a gramática no Word, verificar a ortografia ao digitar, usar a verificação ortográfica contextual e por aí vai. Alguma dúvida em relação a essa ferramenta de correção gramatical? Apertar onde isso for. F7. Seleciona o texto, aperta F7 ou não precisa Não, selecionar? melhor do que isso, eu estou aqui de boa. Finalizei meu documento, mas antes de mandar para o professor, antes de passar adiante para a empresa, quero dar uma corrigida. Apertei o F7, ele já detectou aqui. 4, eu posso vir aqui, alterar. O que mais? Olha que bacana. Ele está pegando já o contexto da palavra em que ela está inserida e vendo o que se encaixaria melhor. Está escrito bem assim: imaginem que vocês são a equipe de trabalho, empresa júnior da escola ou faculdade. Aí ele está perguntando para mim, a sugestão é que você coloque imagine. Imagine que vocês... Imagina. Está escrito imagine. Mas ele perguntou do imagine, eu pressuponho, porque é a inteligência do próprio programa. Ele está em dúvida se o plural está referente ao vocês ou à equipe. Então, dependendo do contexto, ele vai perguntar para você qual é a forma certa de concordância. Aí nesse caso aqui eu vou ignorar. Aqui, mesma coisa, uso de grafia e numerais, eu vou ignorar. Aqui, isso aqui é legal. Não encontrado. E aí, no caso, ignorar uma vez, vai saltando Isso. para as outras, para o próximo. Aí tem aqui, coluna, data, uso em diferentes, X, 2 pontos. Ele perguntou, o que é X? Aí ele vai tentar encontrar aqui. Aí colocou exu, em. Ele colocou, inclusive, a forma como ele detectou. Exemplo, ele colocou X, ponto, ou então XP. Aí tudo ele vai tentar alterar. Eu vou botar em ignorar todas, que aparece bastante. Olha que bacana. Uso de sigla e abreviatura. Ele vai tentar detectar. A nível de exemplo, a questão das horas. Porque aqui eu coloquei 8 ponto, 2 pontinhos, 00. Todo mundo entende que é questão de horário. Mas ele vai sugestionar para mim que eu escreva dessa forma, para que o sistema detecte que é um horário. Então, nesse caso, eu vou colocar o alterar aqui e alterar aqui. Altero. Ele corrige, mas ensina a gente escrever. Isso. Outra coisa bacana também é isso aqui, ó. Uso de sinais e pontuação, para você ver como é que ele é completo. Verifica a falta de pontuação no final da frase. Se aqui está faltando um ponto, no caso como é fórmula de Excel, não precisa do ponto. Então só vou ignorar a regra. Aqui posso alterar. Bom, basicamente é isso. É dessa forma como ele está visualizando. O que mais, professor? Bora lá. E é claro, como eu falei para vocês, a revisão ortográfica
e a prática constante vão ser a chave para você dominar essa poderosa ferramenta de maneira mais versátil. E uma das coisas que vocês podem utilizar para isso é justamente os atalhos. Usar o atalho de teclado para agilizar o trabalho e justamente estar otimizando o tempo de vocês. Por quê? A correção ortográfica, salvo engano, ela vai estar aqui na parte de revisão, ortografia e gramática. Mas quando você já sabe os atalhos, tudo fica mais fácil. A questão mesmo do Ctrl Z, que seria você voltar uma. O que mais, professor? O F5, que eu já vou para localizar e substituir. A questão do F12, que eu vou estar salvar como. Tudo isso são já atalhos que você já pode usar para cortar caminho e aí tá otimizando o tempo otimizando o tempo de vocês e refinando melhor o documento com maior agilidade. Meninas, alguma dúvida até aqui? Não, né? Pronto, perfeito. Vou passar para a atividade. Só vou encerrar a gravação para a gente poder seguir. Muito obrigado.